O recorte hoje é a escrita, o hábito de escrever, a prática da escrita. Tá? Poucas pessoas escrevem, gente. Poucas pessoas escrevem. A escrita é de fundamental importância, tá? Para a leitura. A escrita é uma expressão da alma, tá? E, enfim, fundamental. A alma recebe impressões, no caso a leitura, e ela também se expressa, tá? O ato de expressar garante muito mais a capacidade, a boa percepção, que é a recepção da leitura, a recepção dos perceptos, seja a recepção de textos, seja a recepção de dados da realidade, tá? Vou usar uma frase da Maria Montessori: a escrita é o encontro da mente com as mãos. Olha que coisa importante. A escrita é o encontro da mente com as mãos. Exatamente isso. Uma dimensão muitas vezes subestimada pelas pessoas é a corporeidade. A corporeidade no ato de aprender é muito importante, tá? Mas é muito, muito importante. Já vem de uma frase de Aristóteles, tá? Foi um salto da inteligência. Aristóteles, que não conheceu aí a neurociência, etc., foi um salto intelectual agigantado dele quando ele afirmou: nada passa no nosso intelecto sem que previamente tenha passado no nosso corpo. Olha que salto, gente. Hoje sabe-se, e Aristóteles, ademais, era um grande defensor do hábito, tá? O cultivo do hábito, a importância do cultivo do hábito para a formação das virtudes, fossem virtudes morais, que é a virtude da educação dos afetos, tá? Fosse para as virtudes intelectuais, sendo que essas virtudes intelectuais, do pensar direito, por senso de proporção, adequação, vêm, por sua vez, como são a posteriori das virtudes morais, que é o afeto. O afeto é diretamente ligado a uma atenção, a um trato, a um domínio espacial. Movimento, gente, não é exclusivamente o movimento do espaço. Também esse movimento do espaço pode ser visto em outras dimensões, por exemplo, um movimento qualitativo. As qualidades dentro de nós são esses afetos. O domínio de dimensões espaciais também está muito entrosado com o domínio dos movimentos interiores que a gente tem, que são os movimentos chamados qualitativos, já desde a doutrina de Aristóteles, tá? E hoje a gente sabe que tem a sinapse, que tudo que nós fazemos vai ter uma conexão de neurônios, e que por um processo de repetição, esses neurônios se cristalizam, vão criar redes e etc. Tá? Redes neurais, enfim, diversos circuitos da plasticidade neuronal. Tá? Aristóteles não sabia desse fundamento, mas ele sabia que tem que ter um hábito bom de conduta, que é uma espacialização desse interior, uma ordenação interior, tá? E que o corpo, a educação do corpo é muito importante. Quando a gente lê, tá, nós temos que fazer uma administração espacial. Começa, tem um movimento ocular, vê uma frase, vê outra, separa coisas e etc. Já tem que ter um certo domínio, seja de onde eu olho, uma concentração, a manutenção, se for um texto, fazer o fluxo, a ordenação eu leio normalmente para baixo e etc. Na escrita, o domínio motor e espacial é muito maior. Eu tenho que ter muito mais, porque eu tenho que ter um domínio, tenho que ter muito mais domínio da espacialidade. E, portanto, seja no texto, para escrever reto, limite, se preenche, se dá espaço, se não dá espaço, etc. Tá? Essa posse é uma posse predominantemente corpórea. Tá? E tem efeitos intelectuais gigantes. Tá? Então eu não escrevo só para ajudar a minha memória, do tipo, a memória acaba sendo um resultado disso. Eu escrevo, não memória no sentido de ir lá consultar, não é só para isso, escrevo porque depois eu vou lá e consulto. Isso também, tá? Mas quando eu escrevo, eu tenho domínio, eu aumento a capacidade perceptiva. Quando eu escrevo mais, eu vou perceber mais do mundo. Então você pega a escrita, você tem um comando do corpo-espaço. Feito esse comando corpo-espaço,
Dominei a situação, perfeito. Aí eu tenho a capacidade de consciência dos elementos muito maior. Você vai pegando um padrão sintático. A percepção da escrita é muito maior. Me exige maior rigor, me exige maior concentração, que eu transporto tudo isso para a formação da minha inteligência. Vamos lembrar aquela coisa que eu vou ler inteligentemente. O analfabeto especial é um perdido. Ele não tem um princípio de ordem dentro dele. Nem espacial, nem qualitativo e nem intelectual. Tá? Ele é o que lê sem entender padrão. Então, para você ter posse maior de potências, tem que escrever. Se você escreve bem, você tem a captura de padrões sintáticos e estruturais, maior concentração e etc. Se você reduz tudo a uma materialidade, uma corporeidade meramente reativa, apenas de reação, você cai no sensualismo. O sensualismo é um limite, é domínio material de ação e reação. Tá? Agora, você ter a posse espacial, sensível, motora, coordenada para superar, tá? Para ter um princípio de ação, você partir a decidir, ou seja, você sai da categoria da reação para a decisão, tá? Aí sim você está crescendo. Então assim, não desatentem do corpo. A gente criou esse raciocínio de separação que é muito, muito, muito sério. Lembrem de qualquer forma de uma coisa. A fala é natural. Nós temos aparelho fonador, falamos articuladamente. O som, a fala é mais que o som. Tá? Lembrem uma coisa, nós temos polegar. Pouquíssimos animais têm polegar. Só os hominídeos têm. Isso dá aquele espaço. E aí? A escrita é um invento? Ou é um invento que já tinha um aparato biológico mínimo? Isso dá uma discussão muito grande, tá? Só que porque nós temos o polegar, a gente pode fazer oposição aos demais dedos, tá? Então tem gente que vai dizer que a escrita é natural, tá? Porque tinha o polegar. Tem outros que vão dizer, não, a escrita é uma invenção e, acima de tudo, uma invenção cultural. Seja como for, tem que desenvolver a escrita, gente. Tem que desenvolver a escrita. Lembrem de uma coisa, quando a gente escreve, a gente não representa as coisas, tá? A gente está representando a fala. Por sua vez, a fala representa o conceito. E por sua vez, é o conceito que refere às coisas. Por isso que tem um fluxo da escrita para a inteligência. Quando você escreve, você está estimulando tudo isso daí. Tá? É toda uma cadeia, tá, de influências. E aí existe uma questão muito séria. Hoje as pessoas estão digitando mais. Quando a escrita surgiu, você tinha a escrita, valorizava-se há uns anos atrás, a escrita surgiu, não estou chegando lá nessa arqueologia não. Há tempos atrás, vamos ser mais recente, a gente aprendia a escrita cursiva. Um método pelo qual você começa a escrever e acaba a palavra como uma unidade de um sentido sem parar aquele fluxo. Você fazia ortografia certinha, etc., para que fosse um fluxo semântico sem interrupção. Tá? Isso é escrita cursiva. Tá? E tinha que ser bonito, tinha que ter um exercício motor estético e etc. Tá? E que isso foi trocado num momento de empobrecimento, tá? Para as letras de forma. Então fazia só a letra de forma. Aumentou até uma legibilidade. Mas esse processo de estimulação, tá, motora corporal, motora cerebral, intelectivo, já diminuiu. Na medida em que você digita, você ganha muita velocidade. Mas é óbvio que o estímulo corporal diminui. Claro que você ainda tem um domínio de teclado, tem um domínio de coisas, tem ritmo, tá? Mas você vai diminuindo isso. Tá? Então, na medida em que, inclusive, o comprometimento corporal vai mudando, é óbvio que esse processo inteiro de estímulo intelectivo e absorção disso vai diminuindo. O senso de espaço, hoje você tem um espaço virtual. Eu afirmo com tranquilidade, a gente ainda não compreende exatamente o que é o espaço virtual, tá? Em relação ao posicionamento que a gente tinha antes. Tá? Como é que resolve isso? Tá vendo? Eu sou um grande defensor da escrita manuscrita. Manuscrita, com a mãozinha mesmo.
tá? Em termos, eu consigo ver como que quando eu escrevo à mão, às vezes até dói a mão, porque já acostumei um pouco, mas eu tenho uma ordenação de raciocínio mais rigorosa, me permito menos erro. Quando eu estou digitando, por exemplo, a minha dispersão aumenta. Por quê? Porque o erro é fácil de corrigir, porque aí você tem outras dúvidas. O meu rigor aumenta quando eu estou escrevendo à mão. Tá? Tem todo um problema de semiose, de expressão e etc. aí que é relevante nesse sentido. Tá? Então, quando a gente escreve, num primeiro momento, como a gente está vivendo funcional, analfabetismo funcional, linguagem funcional ou instrumental, muitas vezes se vê, está se falando demais nessa dimensão aí da comunicação. Mas a gente não pode esquecer que expressar, primeiro expresso para mim mesmo. O ser é difusivo de si. Eu não vou entrar nessa dimensão aqui, que é o aspecto metafísico. Só vou dizer uma portinha aberta. Oportunamente vamos fazer uma sessão da metafísica da escrita. O ser é difusivo de si. O ser que não se expressa, num certo sentido, ele se diminui. Então, num sentido, enquanto beneficiário da escrita nós mesmos, nós temos que escrever. Aí, oportunamente, em outras lives, aqui eu estou falando da escrita. Nós vamos falar o que escrever. Qual que é o critério de fazer a boa expressão para fins formativos. Hoje a escola vende, por exemplo, só para pegar o viés da escrita. Agora os meninos podem usar tablet na aula. Escola do meu filho, fizeram um anúncio maravilhoso que agora os meninos vão poder usar a tablet na aula de alemão. Eu falei, que lamentável. Educava-se criança, gente, com papel, lápis e borracha, dá para ir longe. Dá para ir muito longe. Tá entendendo? Dá para ir longe demais. Tem até lápis, o pessoal nem sabe o que é lápis, apontar lápis, tá? Borracha, saber dividir aqui num cubo, então apaga, põe. Tudo isso daí dá uma riqueza de estímulo, gente, muito, muito grande. A própria correção do erro escrito e tal, era outra. Então assim, a prática da escrita é muito importante, por essa questão do espaço, a questão do comprometimento do corpo, do aumento da estimulação, do aumento da concentração e etc. Isso enquanto escrita. É absolutamente importante as pessoas expressarem, tá? Tem que expressar, gente. Se você não se expressa, você cai na vala do analfabetismo funcional, você vai se conformando. E uma cor, por exemplo, a própria questão da escrita, muitas vezes é um insight. Deu um insight, você tem que pegar e escrever. Mas por quê? Porque deu. Mas você tem que ter criado as condições para esse insight surgir, tá? E aí porque você vai lá e escreve, tá? Aí você escreve o fugidio. Nesse sentido, ela é para memória. Aí é um processo existencial muito grande. Meus caros, um abraço, muito obrigado.